Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 1º de setembro, primeiro dia do nosso mês, terça-feira, e nós estamos iniciando a nossa aula de português. Então, você já se prepara que a gente vai começar a nossa aula pela nossa correção. Vamos lá? Vamos iniciar nossa correção pela atividade Mão na Massa do livro integrado, página 30. Primeira questão, você vai formar palavras com essas sílabas. Agora confira se você formou todas as palavras, se você esqueceu de alguma. Então, as palavras que dá para formar com essas sílabas é quilômetro, panqueca, guindaste, guepardo, aquarela e guarani. Na próxima página, nós encontramos uma cruzadinha onde vocês vão escrever aí o nome das imagens apresentadas. Então, nós temos aí linguiça, aquário, queijo, 15, pinguim, 6, formigueiro, 7, fogueira, 8, liquidificador, 9, 14 e 10, guitarra. Então, confira aí se você escreveu todas as palavras corretas. Agora, vamos para a correção da atividade na ficha de atividades. Página 11, primeira questão, complete as frases com os verbos do quadro. Então, vamos observar. Na letra A, é difícil pensar em como as coisas ficarão após o acordo. Precisamos vender logo o apartamento para que possamos nos mudar. Eu gostaria de estudar em uma universidade federal. Vamos sair amanhã. Teremos que dividir as tarefas ou não iremos finalizar a limpeza da casa. F, dançar me faz muito. G, foi difícil acordar cedo ontem. H, o garoto não parava de escrever e a professora já havia pedido a ele que parasse. A segunda questão é pessoal, então vamos para a terceira questão na página 12. Observe as imagens abaixo. Cada uma delas representa uma ação que pode ser escrita por um verbo no infinitivo. Abaixo de cada imagem, escreva que verbo é esse. Então, a gente pode botar aí na primeira imagem da letra A, jogar ou brincar. Letra B, cantar. Letra C, comer. D, correr. E E, nadar. Então, confira aí se você colocou direitinho os seus verbos. Feito aí a nossa correção, vamos dar continuidade aos nossos estudos do capítulo 2. E hoje a gente vai fazer uma revisão do que a gente já estudou na aula passada e também vamos ver o que é sílaba tônica. Você já consegue identificar nas palavras a sílaba tônica? É sobre esse assunto que a gente vai estudar na aula de hoje. Então já pega o seu material, fica aí no lugar confortável para a gente começar a nossa aula. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre a sílaba tônica. Então, coloca o seu livro aí na página 32 para a gente começar a observar e a entender o que é a sílaba tônica. Quando você e seus amigos vão brincar, como fazem para escolher quem começa? Existe uma parlenda muito famosa que serve para isso. Você a conhece? E aí, gente, vocês conhecem essa parlenda? Uni, duni, de, salamé, migué, um sorvete colorê, o escolhido foi você. Essa parlenda tem um ritmo bem marcado pela pronúncia das sílabas. Quando a cantamos, podemos perceber qual sílaba pronunciamos com mais força em cada palavra. Leia o texto em voz alta e circule as sílabas que tem um som mais intenso. E aí, gente, vocês conseguem perceber qual tem o som mais intenso? Eu vou esperar você cantar aí na sua casa e ver se você consegue identificar as sílabas nas palavras que têm maior força. Vamos lá? Já estão cantando? Já estão conseguindo identificar? Uni, duni, te, salamé, migué, um sorvete colorê, o escolhido foi você. Então, vamos observar as palavras que tem o som mais intenso, as sílabas que tem o som mais intenso. Uni, então eu já percebo aqui, ó, o som do U com maior intensidade. Duni, T. Salamé, então a gente já vê o acento, né, e o som do E bem forte na sílaba me. Migué,
Um sorvete, sorvete. Colorê. O escolhido, escolhido. Foi você. E aí você circula também no seu livro observando a pronúncia das palavras, né? Então, agora vamos observar o quadro apresentado. Chamamos de sílaba tônica a sílaba pronunciada com maior força. Podemos classificar as palavras de acordo com a posição da sílaba tônica. Observe. Então, vamos observar com bastante atenção. Oxítona é quando a sílaba tônica é a última. É a última sílaba da palavra, como na palavra você. E a gente vê aí grifado a sílaba tônica C. Paroxítona é quando a sílaba tônica é a penúltima, como na palavra sorvete. E as proparoxítonas, que é quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, antes da penúltima. Como a gente pode observar aí na palavra sílaba, a sílaba tônica é o si, e depois dela ainda tem o lá e o ba, ou seja, a penúltima e a última sílaba, penúltima lá e a última ba. Nessa mesma página, a página 32, nós temos um objeto digital, um RA, um jogo educacional. E aí, nesse RA, nessa realidade aumentada, vocês vão ver o jogo descobrindo a sílaba tônica. Então, vocês vão identificar a sílaba tônica de cada palavra e realizar a classificação de acordo com essa identificação. Então, observem aí essa realidade aumentada, abram aí esse joguinho que você vai adquirir ainda mais conhecimento sobre sílaba tônica. Página 33, nós podemos ver a atividade mão na massa, onde nós iremos realizar elas juntas. Então, pega o seu livro, coloca na página 33 e preste atenção aí para a gente fazer ela junto. Circule a sílaba tônica de cada palavra das parlendas, depois classifique-as adequadamente nos quadros. E aí a gente vê a letra A. Vaca amarela fez cocô na panela. Quem falar primeiro com o cocô dela. E aí, vocês conhecem essa parlenda? Com certeza conhecem, né? Então, vamos observar aí as palavras da parlenda e onde está a sílaba tônica em cada palavra. Vaca amarela. Quando eu digo a palavra vaca, vamos pensar que a gente está chamando a vaca que está longe da gente. Como a gente chamaria? Vaca ou vaca. Então, sempre quando a gente vai chamar, quando a gente utiliza essa técnica de utilizar a palavra como se a gente estivesse chamando, né? Algo que está longe da gente, a gente tem tendência a pronunciar a sílaba tônica com maior intensidade. Vaca. Então, a gente já sabe que a sílaba tônica de vaca é o vá. Agora vamos fazer essa mesma técnica aí com a amarela. Amarela. Então, a gente já viu que é o ré, que a gente pronunciou aí com maior intensidade. Foi o lá também junto, mas é o ré, tá, gente? Circular aí direitinho. Fez cocô. 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 Se já tem um acento, gente, a gente já sabe que a pronúncia é mais forte, né? Onde vai ter um acento. Na panela. Olha só o né aparecendo com maior intensidade. Quem falar, lar. Ó, veja que tem uma maior intensidade. Primeiro. Ó lá. Come. Todo. O cocô, a gente já sabe que é o co. Dela. Então, vocês podem utilizar essa técnica se vocês tiverem dúvida em qual da sílaba tem maior intensidade, vocês fazem essa técnica aí de chamar. Agora, nós vamos ver qual dessas sílabas, qual dessas palavras, né, são paroxítonas. Tem palavras paroxítonas aí, onde a sílaba tônica é a penúltima? Tem sim, né? A gente vê a palavra lá, vaca, amarela. Também temos panela, temos primeiro, come, todo e dela. Na sequência aí das palavras. Na sequência aí das palavras, tá certo?
Nós temos palavras oxítonas. Temos cocô, onde a última sílaba é a tônica, né? Cocô e falar, só essas duas. Tá um espacinho, cocô e falar. Então já coloca aí no seu caderno, no seu livro, desculpa. Então já coloca aí no seu livro. Vaca, amarela, panela, primeiro, come, todo e dela são as paroxítonas, tá? Talvez no seu livro esteja primeiro as oxítonas, então preste atenção. Então, paroxítonas são vaca, amarela, panela, primeiro, come, todo e dela. Que estão aí as sílabas tônicas na penúltima sílaba. E oxítonas é essa daí que está em última, né? Então, cocô e falar. Agora vamos para a letra B. Lá em cima do piano tinha um copo de veneno. Quem bebeu morreu, o culpado não fui eu. Então vamos observar. Lá em cima, ó, si, do piano. Som nasal aqui, né? Piano. Vamos continuar o resto da parlenda. Tinha um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O culpado não fui eu. Agora nós vamos ver quais são oxítonas e paroxítonas. Oxítonas são aquelas que a sílaba tônica é a última. Então, vamos lá. Bebeu e morreu. Agora, nós vamos para as paroxítonas, onde as sílabas são as cima, piano, tinha, copo, veneno e culpado. Muito bem, então você já vai colocando aí no seu livro. Oxítonas, bebeu e morreu. Paroxítonas, cima, piano, tinha, copo, veneno e culpado. Agora nós vamos para a segunda questão que está aí na página 34. Página 34, observe. Separe as palavras em sílabas. Em seguida, vamos aí para a segunda questão na página 34. Separe as palavras em sílabas, em seguida circule a sílaba tônica em cada uma delas, conforme o modelo. Então, a gente tem a palavra você, separada silabicamente, separada as sílabas da palavra, e está circulada aí o C, que é a sílaba tônica. Primeiro também está separada em sílabas a palavra, e a sílaba tônica MEI está circulada, que é a sílaba tônica da palavra. Vamos agora separar a palavra inquilino. Inquilino. Separar as palavras. Vamos separar todas, tá certo? E aí a gente vem só circulando a sílaba tônica, senão nosso vídeo vai ficar muito longo se for botando passo a passo de cada palavra, tá certo? Então, vamos lá. Casa. Vão separando aí no livro de vocês. Vamos ver quem consegue separar primeiro. Se sou eu ou são vocês, né? Se vocês aí com lápis são mais rápidos do que comigo aqui no teclado. Diretor. Terreno, lembrando que as letras que são iguais não ficam juntas, né, gente? Na mesma palavra, elas quando separam silabicamente, elas se separam. Terremoto. Opa. Errei, cadê a borracha para apagar aqui? Terremoto. Parede. Isso aqui, gente, é muito importante que vocês saibam separar as palavras
corretamente, viu? Porque quando vocês estiverem escrevendo os textos de vocês, vocês precisam escrever com bastante atenção, tá? E quando for separar a palavra no texto, tem que separar ela corretamente. Eu vi algumas redações com muitas palavras separadas, as sílabas das palavras separadas de forma errada, tá? Então, tem que separar a sílaba de acordo com a pronúncia. Elástico. Dúvida. Duvida. Vocês podem usar essa técnica de pronunciar a palavra quando estiver separando as sílabas dela, que assim você vai separar ela corretamente, ó. Francês. Então, eu já sei. Fran é uma sílaba só. Fran. Francês. Certo? Agora, vamos identificar as sílabas tônicas. Vamos lá para a letra A. Aproveita e vê se você separou as palavras corretamente, tá certo? Vai conferindo. Inquilino, ó, inquilino. Casa, diretor. Terremoto, ó, maior intensidade. Parede, ó, re. Agora vamos subir um pouquinho aqui. Elástico. Qual é a sílaba tônica aí na palavra elástico? Então a gente já vê que é o las. Dúvida. Esqueci de botar o acento aqui no U, tá? Vou botar aqui de pincel. Dúvida. O du, tá, gente? Não é o vi, não. É o du. E francês, onde tem um acento, né? A gente já sabe que é uma tonalidade mais forte. Na terceira questão, você vai classificar adequadamente as palavras do exercício anterior, incluindo os exemplos do quadro a seguir. No quadro a seguir. Então, gente, vocês vão também colocar aí nesses quadros a palavra você e primeiro. Observando as oxítonas, que são onde a sílaba tônica é a última. As paroxítonas, onde a sílaba tônica é a penúltima, e as proparoxítonas, onde a sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, depois da sílaba tônica, eu ainda tenho mais duas sílabas. Então, observe direitinho e você vai fazer essa terceira questão sozinho, tá bom? Quarta questão. Observe o trecho da música Meu Caro Balão, de Chico Buarque. Tava na faxina do seu caminhão. Vi essa máquina de escrever no chão. Agora você vai observar. Repare que uma das palavras do trecho, que é escrita com acento, não está acentuada. Que palavra é essa? Porque o autor não acentuou. Essa questão também vocês irão fazer em casa. Eu vou deixar para ver se vocês descobrem qual é a palavra que deveria estar acentuada e não está acentuada, mas que foi feita aí de propósito pelo autor, tá certo? Muito bem, gente, vamos encerrando por aqui a nossa aula. Eu vou deixar, como sempre, a agenda aí com vocês no final do vídeo. Realizem as atividades de vocês, me enviem aquela foto para marcar a sua presença. E é isso aí, gente, um grande beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!